Imagine ser desejado pelo maior clube do mundo. Zidane te liga, Figo te quer ao lado dele, o Real Madrid coloca dinheiro infinito na mesa. E você olha tudo isso e diz, não, eu tenho a Roma. Essa é a história do jogador que recusou um império para ser fiel à própria cidade. Clube 90 apresenta um mini documentário, Francesco Totti, o rei que recusou o império. Roma sempre viveu de lendas, de imperadores, de batalhas, de vitórias que atravessaram séculos. Mas no fim do século XX, a cidade encontrou um herói diferente. Um garoto que não empunhava espada, que não comandava exércitos, mas que carregava nos pés a imaginação de um povo inteiro. Esse garoto era Francesco Totti. Ele cresceu em Porta Metronia, um bairro simples, onde a bola não era entretenimento, era identidade. E desde cedo Totti mostrava uma característica rara, a capacidade de ver o jogo um segundo antes de todo mundo, como se o futebol obedecesse à sua respiração. E foi exatamente essa precocidade que ainda na adolescência o colocou diante da sua primeira grande escolha. Aos 13 anos, Alásio bateu a porta da família Totti com uma proposta importante. Era a chance de entrar em uma estrutura maior com mais visibilidade. Mas a mãe, Fiorella, respondeu com uma convicção que mudaria o futebol italiano. Meu filho vai jogar na Roma. Sem saber, ela evitou que uma das maiores histórias do esporte tomasse outro rumo, porque Totti não seria apenas um jogador da Roma, seria o símbolo emocional de toda uma cidade. E esse destino começou a se revelar quando, poucos anos depois, o menino finalmente cruzou o portão do futebol profissional. Em 1993, aos 16 anos, Totti estreia pela Roma. Não havia holofotes exagerados, mas bastou tocar na bola para que todos percebessem, havia algo diferente ali. Na época, o futebol italiano vivia sua era de ferro, defesas impenetráveis, marcação individual sufocante, jogos decididos em detalhes minúsculos, e justamente nessa rigidez, Totti floresceu. Ele atuava como ponta esquerda, mas pensava como um maestro. Controle orientado, passe vertical, leitura de espaços, tudo parecia natural para ele. E à medida que evoluía, ficava claro que seu destino era central, a função de trequartistas, a mente criativa atrás do ataque. Foi essa inteligência tática e essa personalidade precoce que poucos anos depois o elevaram a um patamar raro. Aos 22 anos, Totti recebe a braçadeira de capitão. Para muitos, era cedo demais. Para Roma, parecia inevitável. Totti não era apenas técnico. Era emocional, sabia inflamar o estádio, provocar quando necessário e transformar cada jogo numa declaração de identidade. E com essa liderança, nascia a Roma que em pouco tempo faria história. Porque o ápice desse período chegaria em 2001, um ano em que a cidade jamais apagará da memória. A Roma de Fábio Capello era uma obra arquitetônica. Batistuta aterrorizava defesas, Montella atacava espaços com precisão, Emerson e Tomasi davam estrutura. E no centro de tudo isso, a peça que ligava o conjunto, Totti. Capello transformou em mezzapunta, um híbrido entre meia e atacante, criador e finalizador ao mesmo tempo. A temporada termina com a Roma campeã da Itália. A cidade vira um mar vermelho e dourado. 2 milhões de pessoas tomam as ruas. E a frase que se espalha nos muros define o que Totti se tornava. Grazie, capitano. Mas aquela conquista, tão grandiosa, abriria caminho para o maior dilema de sua carreira. Porque é justamente no auge que surgem as tentações mais difíceis de se recusar. Verão de 2004, o Real Madrid dos Galácticos quer Totti. Zidane liga, Figo liga, Florentino Pérez coloca tudo na mesa. Seria a chance de jogar com Ronaldo, Beckham, Roberto Carlos, a chance de disputar Champions todo ano, a chance de talvez, finalmente, ser o melhor do mundo. Totti hesita, Roma treme, o mundo aguarda a decisão. Mas no silêncio da noite, o camisa 10 percebe algo simples. Longe de Roma, ele seria apenas mais um grande jogador. Em Roma, seria eterno. E então ele decide. Fica. Com outra camisa, eu não seria eu. O amor à cidade vence e dá novo incêndio criativo à sua carreira, porque Totti ainda tinha uma reinvenção pela frente. Com Luciano Spalletti, Totti muda de função. Sai do meio para virar atacante, mas não um atacante convencional. Ele se transforma no que conhecemos hoje como falso 9. Recuava, atraía zagueiros, gerava superioridade e permitia que os pontos atacassem espaços livres. Totti inaugura um modelo que anos depois inspiraria Messi, Benzema e Firmino. Era a prova de que, além de ídolo, ele era inovação. Mas toda história, por maior que seja, um dia encontra seu ponto final. 2017,
o estádio olímpico se transforma em um templo de memória. Totti entra em campo pela última vez, e Roma chora. Não lágrimas de derrota, mas de gratidão. Ao final da partida ele lê uma carta, sua voz treme, a cidade inteira o acompanha em silêncio. E quando ele agradece, Roma entende que está se despedindo não apenas de um jogador, mas de um capítulo de sua própria identidade. Francesco Totti recusou o mundo para abraçar uma cidade, recusou ser estrela global para ser símbolo eterno. Escolheu Roma e Roma escolheu ele. Em um futebol cada vez mais movido por contratos e números, Totti lembrou ao mundo que a lealdade ainda pode ser épica, que a grandeza não está em conquistar todos os lugares, mas em ser insubstituível em um único. Os imperadores passam, Totti não. Mais uma história do futebol contada por nós. Uma criação Clube 90.